Olá pessoal, eu sou o professor Wellington Jorge da disciplina Gestão Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Básica. E na aula de hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as questões legais. Então a unidade 2 trabalha todo o regimento da gestão escolar, claro, respeitando as particularidades de cada município e de cada estado. Por isso que você, acadêmico do curso de pedagogia, precisa estar atento. Você que quer ser um gestor, quer atuar como um gestor, precisa ficar atento às legislações locais e estaduais. Então, claro, vem sempre essa frase que me motiva, né? A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? De Paulo Freire. Essa que é o meu mantra, digamos assim, dentro desse contexto educacional. Gosto muito desse trecho, dessa fala, que é muito importante. Só nós da educação sabemos a importância, né, da escola. Claro que também outros setores, mas é no dia a dia que nós realmente podemos entender a dimensão de transformar a vida das pessoas e, claro, também transformar o mundo. Então, eu venho com uma outra problematização, né? Como seria uma escola sem regras? Seria fácil administrá-la? Já é possível, né? Imagine uma escola sem regras. O aluno chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, o professor faz a chamada se ele quiser, ou não, ou nem faz chamada, ou enfim, os alunos sentam da forma que quiserem, vão até a escola com a roupa que quiserem, enfim, uma escola sem regras. Como seria a organização? Imagine para o gestor administrar uma escola sem regras, sem uma legislação. Ainda bem que isso não acontece, né? E por isso, na unidade 2, nós vamos falar sobre legislação na gestão escolar. E claro, né, sempre falando do ciclo, você que está estudando a disciplina, entender esse ciclo de aprendizagem que é fundamental, como eu já falei na unidade 1. Então eu venho com esse outro questionamento, que é o direito educacional. Esse conjunto de leis que envolvem toda a comunidade, seja ela direta ou indiretamente. E claro que a base de todo o nosso estudo da legislação escolar, a base, como já foi falado, é a Constituição Federal de 1988 e a LDB, né? A Lei 9.394/96. Professor, não vamos estudar o contexto histórico da Constituição Federal e da legislação da LDB? Eu acho que não seria tão relevante no quesito prática, mas claro que existem vários livros que trabalham esse tema. E claro, você tem uma biblioteca virtual que pode aprofundar nesses temas que envolvem a legislação. A LDB, ela é feita lá na década de 60, depois foi reformulada, e aí chega em 96, que é colocada num novo formato, já respeitando a Constituição de 88. Então, olha, de 88 até 1996, para se pensar uma LDB voltada para a Constituição Cidadã, né, a nossa Constituição Federal. Então, o direito educacional, ele vai, claro, que dentro da educação básica, ele perpassa por esses meios. Claro que existem várias particularidades, claro que existem legislações específicas para o ensino integral, para a formação docente, para os cursos técnicos, para, enfim, várias áreas e vários segmentos. Mas a nossa ideia aqui é mostrar para o gestor, para você, né,
Quem sabe vai ser um gestor um dia de uma escola, ter essa dimensão, ter essa ideia, ter esse entendimento legal e a importância, principalmente a importância de estar em sintonia com as questões legais da escola. Então, o direito educacional ele vai envolver todos esses aspectos. E aí eu trouxe até vocês um esquema, uma organização de como devemos entender esse direito educacional. Claro, como se fosse o pilar, a Constituição Federal de 1988, logo abaixo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, logo ao lado da LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e abaixo as diretrizes, decretos, resoluções, regimento escolar, enfim. Mas a ideia central é mostrar para vocês que precisamos seguir essa ordem. Por quê? Porque uma diretriz, um decreto, uma resolução, um regimento escolar não pode estar diferente ou que não corresponda à Constituição Federal, à LDB e a própria ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então precisa estar em sintonia todo esse contexto para que o gestor tenha em mente, então, a base desse direito educacional. Claro que os direitos, a gente fala assim direitos, mas também os alunos precisam respeitar, eles também têm os seus deveres, os pais e a comunidade escolar como um todo. Então, o gestor ele tem a obrigação, claro, de seguir esse regimento, essas legislações, mas também professores, alunos, pais e a comunidade escolar também precisa saber dessa realidade. Ok? Então, esse desenho aí, essa imagem, esse quadro, ele representa muito bem a forma de organizar. E claro, eu quero estudar um pouco mais sobre Constituição Federal. Temos vários livros. Eu quero estudar, eu quero me aperfeiçoar sobre LDB. Então, vou lá, tem livros que falam sobre isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente também. Enfim, muitos livros sobre direito educacional, que até mesmo na nossa biblioteca virtual tem lá e você pode acessar e ler e vai fazer essas discussões. Ok? Então, é essa dimensão que eu queria mostrar para vocês. Então, eu trouxe até um exemplo aqui, Lá na LDB, está dizendo o seguinte, lá no artigo 31, inciso 2º, carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuídas no mínimo em 200 dias letivos, que nós falamos dias letivos. Mas aí, o que acontece? O gestor, ele foi eleito, ou ele passou num concurso de diretor, e aí ele pensa o seguinte, mas espera aí, se eu sou o diretor, se eu tenho autonomia aqui na minha escola, por que eu vou fazer os alunos estudarem 800 horas? Não, no meu regimento aqui da escola, eu vou colocar 400 horas. E 200 dias letivos? Não, 200 dias é muito também. Não, eu vou colocar 100 dias letivos. Ou eu vou colocar um semestre. Pronto, fechou, um semestre. A pergunta desse exemplo, ela está em sintonia? Então, se o diretor da escola montou o regimento lá, fez o seu planejamento, organizou o ano letivo com 100 dias, lá, ou um semestre, um exemplo, ele pode fazer isso? E a resposta é não. Por que ele não pode fazer isso? O que diz a LDB? 800 horas, 200 dias letivos, essa é a lei. Mas o diretor gosta dos alunos e quer beneficiar os alunos, os professores, e aí vai colocar só os alunos para iniciar e encerrar o ano letivo em um semestre.
Não pode, né, pessoal? Então, por quê? Porque tem uma legislação e o regimento escolar não pode ferir a lei que está acima dele, que é a LDB. Entenderam assim? Claro que eu dei um exemplo, né, bem diferente, mas é só mesmo para que vocês entendam, né, a forma que o diretor, que o gestor tem que organizar o seu ano letivo, respeitando os feriados, recesso, a carga horária lá das férias dos alunos. Claro que existem anos atípicos, pode acontecer. Pode acontecer que, por alguma razão, há uma suspensão lá de 3 meses de aula, por algum motivo, tudo bem, pode existir as exceções. Mas, como regra, é necessário seguir a legislação vigente, como diz o artigo 31, né, as 800 horas e os 200 dias letivos. Então, o professor tem que fazer o seu planejamento, a sua organização escolar dentro dessa realidade, dentro desse período. Mas poderia dar outros exemplos, mas é só uma forma de fazer vocês entenderem como que o gestor precisa seguir a legislação. E aí eu venho com uma reflexão, né? A Constituição, ela deve ser entendida como essa lei fundamental e suprema do Estado. Eu não posso fazer as coisas, eu, gestor, não posso fazer as coisas como eu quero fazer, né? Como eu acho certo. Não, a ideia não é essa. Precisa ter um embasamento. Então, a Constituição, justamente, não só a Constituição, mas a LDB, o ECA, ou todos os decretos que cercam o meio educacional, precisam ser seguidos de uma forma organizada, de uma forma que é estruturada. Então, o Estado, né, a Secretaria de Educação do seu Estado já organiza o calendário de uma forma. O município, nas séries iniciais, também organiza o calendário de uma forma. E aí a escola, o gestor precisa seguir aquele modelo, mas respeitando as suas particularidades. Então, por quê? Porque a escola, a cidade tem os seus feriados, tem recesso e assim por diante. Então, tem que respeitar. Então, os dias letivos, a carga horária tem que ser organizada dentro desse ano letivo. Ok? Então, é mais uma reflexão para vocês entenderem, né, de como as coisas são organizadas. E aí agora, né, aproveitando que vocês já entenderam o que é direito educacional, já entenderam a importância da Constituição Federal, da LDB, do ECA, dos decretos e assim por diante, das legislações específicas, eu trouxe para vocês hoje a legislação específica da gestão escolar. Claro que dentro da Constituição Federal nós temos o artigo 206, que tem um rol de incisos que vai falar sobre a educação. Temos a LDB também que tem a legislação que fala sobre a educação. Mas eu resolvi fazer um filtro e dentro desse contexto, dentro da unidade 2, eu procurei trazer aquilo que é específico ou aquilo que é importante para o gestor. Isso quer dizer que os outros artigos, incisos e outras legislações não são importantes? Não é isso. Mas eu fiz esse rol, né, fiz esse filtro para que tivesse um foco voltado para a área do gestor. Então, o artigo 206 da Constituição Federal, sempre que eu falar Constituição Federal, ela vai vir escrito CF/88, só por questão de identificação, né? Eu me identifico dessa forma para ficar mais fácil. Então, o que o artigo 206,
o inciso 6º, ele fala: gestão democrática do ensino público na forma de lei. Então, se eu pego uma escola, se eu vou analisar uma escola pública, né, seja ela lá as séries iniciais, ou fundamental séries finais, o ensino médio, ele é público, ele precisa obrigatoriamente ter os elementos de uma gestão escolar democrática. O que é uma gestão escolar democrática? Então, ela precisa ter essas instâncias colegiadas, que nós vamos ver cada uma depois, mas eu preciso ter essas características. Então, por exemplo, quando eu falo de gestão democrática, eu tenho que falar de uma participação da comunidade escolar, professores, pais, os alunos também, a equipe operacional. Então, essa é a equipe que faz, que representa a instituição de ensino. Então, se toda e qualquer decisão, ela não deve ser de forma única, partindo apenas do gestor. O fato de você ser gestor numa escola não quer dizer que que só você está certo ou que toda decisão deve partir apenas de você. Isso não é democracia. O que é uma gestão democrática? Estar aberto a discutir, a refletir, a problematizar, né, com os professores, com os alunos, com o operacional da escola, com os pais. Imagine uma reunião de pais, que o diretor, que o gestor falou, ó, tal dia vai ter uma reunião. E aí, na reunião, só o diretor fala, ou a diretora, só ele fala. Ele impõe as regras, ou de que forma será, e no final ele simplesmente fala assim: a reunião se encerra por aqui, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, e fala tchau para os pais e para os alunos. Essa é uma decisão democrática? Será que isso é democrático? Se eu for olhar bem e fazer essa análise, será que isso não tem um pouco de autoritarismo da parte do gestor? Ou então, muitos colégios públicos, infelizmente, a indicação do diretor é a do secretário ou da secretária de educação. Eles indicam. Então, não tem uma eleição, não é um concurso público, enfim, é uma indicação. O fato de ser indicado e não haver uma decisão coletiva por parte da comunidade escolar, será que está de acordo com o artigo 206, inciso 6º, que fala gestão democrática do ensino público na forma da lei? E, infelizmente, acontece em alguns locais. Mas, como regra, ou como a Constituição Federal de 1988 diz, é justamente isso que está aí. Então, façam uma reflexão sobre isso. As escolas ao qual você estudou, fez parte, ou até mesmo que seu filho ou filha ou sobrinho estuda, o diretor ou a diretora estão lá por indicação ou foi feita uma eleição? É importante fazer essa reflexão para analisar se ali existe, se ali está configurado uma gestão democrática ou não. No artigo 208, no inciso 7º, diz que o atendimento da educação em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Então, é dever do Estado
Estado dar esse suporte, dar condições para que o aluno possa sair da casa dele e ir até a escola. Mas, por exemplo, aí você pode estar pensando, mas qual é a responsabilidade do gestor no que tange o transporte, no que tange a alimentação, no que tange ao material didático? Muitas vezes, o município ou o estado manda um material didático para a escola. Só que a escola tem, um exemplo, 500 alunos e manda 200 livros. Às vezes foi um erro de digitação, né? Mas aí o gestor, na hora de fazer a conferência junto com a sua equipe, percebe que não tem material para todos. E aí? O que fazer? Vai deixar os alunos sem esse material? Não, precisa comunicar à Secretaria de Ensino, à Secretaria Municipal, relatar o problema que está acontecendo e depois partir daí buscar uma solução junto com as esferas superiores. Imagine um outro exemplo. O motorista lá, que é responsável pelo transporte da escola, precisa ir numa localidade rural, né, buscar uns alunos e ele vai dia sim e dia não. Ele não busca os alunos todos os dias. E aí, como fica? E aí o diretor, o gestor, né, ou gestora, vai identificar que tal aluno não está indo na escola todos os dias. E aí o gestor precisa entrar em contato, junto com a equipe pedagógica, entrar em contato com a família daquela localidade e querer saber por que os alunos não estão vindo todos os dias. E aí os pais vão relatar, o motorista responsável pelo transporte da escola só vem de segunda, quarta e sexta. Isso é grave, porque o artigo 208 diz que é dever do Estado. Então, o Estado proporciona o ônibus, paga o motorista, abastece o ônibus, cuida da manutenção e o motorista não vai. Então, há uma falha de comunicação. Lembra que eu falei para vocês na unidade 1 das competências, né? A comunicação é uma competência do gestor, porque ele precisa ter uma comunicação clara com vários setores, né? Olha só a dimensão política, né? Falando também das dimensões, falando da dimensão política, dentro desse problema que eu citei, manter as relações sociais com todos que estão em volta da escola. É importante fazer essa análise. O artigo 210, né, ele fala o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum em respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, eu trouxe até um exemplo do ensino religioso confessional. Aí você pode falar assim, mas professor, não pode ter ensino religioso confessional direcionado para uma religião apenas. Aí vem o papel do gestor em compreender a Constituição Federal, a LDB, o ECA e assim por diante. Ter essa dimensão sobre a legislação. Eu não posso, numa disciplina de ensino religioso, que é de oferta obrigatória, mas de matrícula facultativa, obrigar o professor ou falar para o professor que só vai ensinar para os alunos cristianismo. Ou, dentro das vertentes do cristianismo, só preceitos da Igreja Católica, por exemplo, ou das igrejas evangélicas, né? Só, não pode falar sobre uma outra religião.
Será que isso está em sintonia com a Constituição Federal, não apenas nesse artigo 210, né, mas entre outros artigos referentes sobre a LDB? Ou então, um diretor ou diretora, né, falar essa disciplina, está proibida a oferta da disciplina de ensino religioso. Mas por que vai proibir? Porque eu não acredito, vamos dizer um exemplo, vamos dizer que eu não acredito em religião nenhuma, que eu não tenho religião nenhuma, já que eu não tenho religião, não vai ensinar sobre ensino religioso na escola ao qual eu sou gestor. Será que está em sintonia? Isso, quando acontece isso, nós falamos que isso é inconstitucional. O que é inconstitucional? Que não está de acordo com os preceitos da Constituição Federal. Ok? Então, esse é um exemplo. Eu sou bem radical nos exemplos. Até aproveitar aqui e pedir desculpas, mas a ideia é justamente essa. Dar um exemplo bem simplificado para que fique fácil, né, a memorização e você guardar e você lembrar sobre isso. Ok? Então, são exemplos, mas que é importante, é relevante na hora de trabalhar gestão escolar, porque o gestor ou a gestora não pode fazer o que bem entende, a hora que bem entende. Então, eu vou fazer desse jeito e pronto, acabou. Não, muito pelo contrário. Gestão escolar democrática. Lembrem-se disso, né? Então, precisa ouvir a comunidade, os anseios da comunidade. Ok? No artigo 211, no seu parágrafo 2º, ela diz: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, né, baseada na emenda constitucional. No parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. O fundamental aí é nas séries finais, de 6º ao 9º ano, e ensino médio. Né? Então, outro exemplo, outra situação. Vamos dizer que eu sou um prefeito de um município e eu quero abrir um ensino médio municipal. Será que eu posso? A Constituição, no seu artigo 211, lá no parágrafo 3º, diz que prioritariamente não proíbe. Mas será que o município vai ter condições financeiras de manter essa escola? É meio controverso. Da mesma forma que o município falar o seguinte, que a partir do ano seguinte, as escolas, a educação infantil e o fundamental das séries finais não serão mais municipais, serão estaduais. Será que o prefeito pode tomar essa decisão? Ou um outro exemplo, a partir do ano que vem, eu, prefeito, não quero que as escolas sejam públicas, eu quero que elas sejam particulares. Então, todas as escolas do meu município serão particulares. A pergunta é, será que pode? Será que isso não é inconstitucional? Então, são exemplos, novamente, para dizer que existe uma legislação, existe uma configuração. Então, as escolas, o fundamental, as séries iniciais e a educação infantil é de responsabilidade do município. O fundamental, séries finais e o ensino médio é de responsabilidade do Estado. Os cursos técnicos, né, que estão dentro do ambiente dos colégios estaduais, então o Estado é responsável pela contratação de professores, por toda a estrutura. Pode ter algumas exceções? Pode ter. Pode ter alguns acordos. Então, o Estado, por exemplo, pode pagar na educação de jovens e adultos, pode pagar para os professores, mas pedir para o município ceder uma escola? Então,
a escola cede o estabelecimento, o Estado estabelece toda a estrutura, professor, de alimentação, transporte e assim por diante. Pode fazer isso? E aí, pode, se estiver de acordo, então não tem problema nenhum. Então, claro que a esfera municipal e estadual precisa estar em sintonia dentro desse contexto. Então, nada que uma boa conversa, que um bom diálogo não resolva essas questões. E aí, claro, não podemos deixar de falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Muitas vezes eu fiz até questão de colocar LDB, né, e LDB. Alguns lugares vão ter essa nomenclatura, né, LDB, outros terão LDB, a maioria fala LDB, que já é Lei de Diretrizes e Bases, né? Sabe que já é da Educação Nacional. Mas é importante trazer esses dois modelos para que você olhe e fale, mas espera aí, o professor falou LDB, aqui no livro ou aqui no outro livro, ou eu vi numa apostila, LDB. Está errado? Não está errado, é apenas questões de nomenclatura. Então, o que é essa LDB? É um instrumento de suma importância para a educação. Ela que vai reger todas as normas do sistema educacional brasileiro, né? Independente se for público ou se for privado. Então, a escola precisa estar em sintonia com a LDB. E lá na LDB vai ter um rol de artigos, incisos, parágrafos, enfim, né? Ela é bem extensa. Por quê? Porque ela cuida desde a educação infantil até o ensino superior. Então, ela tem toda uma legislação de funcionamento, de regras, de como funciona. Então, pessoal, as coisas não são simples. E o gestor precisa conhecer lei por lei? Não. Mas ele precisa entender sobre como que rege aqui, como que funciona, quais são as estruturas legais dentro desse contexto, dentro do contexto ao qual eu estou, para a partir daí eu conseguir organizar a minha escola, fazer um regimento da minha escola baseado nessas legislações. Então, para você, licenciado em pedagogia, que vai fazer concurso público, isso é para a vida. Você tem que conhecer a LDB. Não é decorar a LDB, mas precisa conhecer ela, porque ela é ela que permeia tudo que fala sobre educação. É necessário recorrer a ela no que tange as questões legais. Beleza? É importante destacar isso para que você possa entender, ter a dimensão do que de tão importante que é esse documento. E aí, né, eu trouxe até uma construção, como ela foi feita, como ela foi pensada. Claro que estamos falando sobre a nova LDB. Então, ela começa lá, ela não começa em 1988. Mas nós fizemos um recorte, porque da Constituição de 88 para cá é que se fixou a gestão escolar democrática. Então, teria que era necessário criar um documento que tivesse lá explícito a gestão escolar democrática. E aí, nós fazemos todo esse recorte, né, desde a promulgação da Constituição Federal até a criação, melhor dizendo, a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, esse recorte, é importante você saber todas as etapas, porque quando eu falo de legislação, quando eu falo de lei, parece que é algo fácil, que é algo simples,
que acontece do dia para a noite, mas não é bem assim. É toda uma demanda de todo um trabalho. Quando todas as questões legais, ela tem uma complexidade, porque precisa pensar muito bem. Imagine fazer uma LDB a nível Brasil, com pouquíssimas páginas. Será que iria complementar? Será que iria ter elas realmente teria uma efetividade na sua proposta? Então, são todos esses pontos que precisam ser pensados dentro dessa construção da LDB. E volto a repetir, né, que a LDB ela vem lá dos anos 60, não é algo que foi criado em 1996, ok? É importante destacar isso e conhecer essa história da LDB, que tiveram várias alterações, vários significados, várias formas de compreender. Então, vale a pena também estudar um pouquinho mais sobre esse contexto histórico da LDB. Então, a LDB é esse instrumento, né, de grande importância para a educação, que tem essas normas que regem todo o funcionamento do sistema brasileiro, igual já foi destacado. Então, eu preciso ter essa ideia. Então, o gestor precisa ter essa ideia, que é todo o sistema educacional. É disso que ela fala, ok? No seu artigo 2º, ela diz o seguinte: a educação, dever da família e do Estado. Olha só, isso é muito importante, porque a escola, o Estado, não adianta nada o Estado fornecer a estrutura física, fornecer professores, transporte, alimentação, material didático, cumprir o que está lá na Constituição Federal e a família não levar os alunos até a escola, não fazer a matrícula dos alunos. Por isso que o artigo 2º ele diz o seguinte, que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de uma solidariedade comum. É importante fazer essa reflexão. No artigo 3º diz o seguinte, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Existem um rol de princípios, mas como a disciplina é sobre gestão escolar e organização do trabalho pedagógico na educação básica, eu trago aqui para vocês o inciso 8º, gestão democrática ao ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, olha só, a Constituição diz que é necessário ter uma lei específica sobre a gestão escolar democrática. Vem a LDB e cumpre esse requisito constitucional no que tange a gestão democrática no ensino público. Então, a gestão democrática ela existe no ensino público, na educação básica, no ensino público, né? Então, é importante fazer esse recorte. Existem outros princípios de outras áreas? Existe. Mas você, gestor, precisa ter o conhecimento desse recorte, né? Mas, como eu disse, é importante estudar outros pontos, fazer outras, ler, né? Pelo menos uma vez, ler o que fala a LDB e o que ela traz na área da educação básica. Isso é muito importante. E claro que dentre os regimentos, dentre as questões legais, eu trago aqui o Plano Nacional da Educação, né? Que ela foi uma lei aprovada em 2014, que ela teve uma forma de pautar a educação, debater sobre a educação, mostrar os caminhos que devem seguir. É como se fosse um planejamento. Esse planejamento deu início em 2014 e vai até 2024, tendo as suas características. É bom você, gestor, ler também essa lei 13.005 de 2014 para entender o que esperar do Estado e até mesmo da escola até 2014. É importante
fazer essa reflexão, entrar lá no site do PNE e ler lá o que está escrito, quais são as metas. No seu artigo 9º, diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos da educação, no prazo de 2 anos. Então, só para fazer uma ponte aqui. Vem a Constituição e fala lá no artigo. Vem a LDB, afirma isso. Vem o Plano Nacional de Educação e também destaca isso. Conseguem entender a importância da gestão escolar democrática e perceber e analisar que não é algo que eu vou fazer, se eu for um gestor, que eu vou fazer porque eu quero ou porque ou eu não quero fazer. São questões legais que precisam ser levadas em consideração. Eu volto a repetir, a escola pública deve ser pautada em uma gestão democrática. Por quê? Porque o diálogo tem que ser aberto. O diretor, a diretora, ele precisa ouvir alunos, professores, equipe operacional, pais e a comunidade, para que assim a escola tenha condições de cumprir com a sua função social. Senão, não adianta, a escola não vai ter uma função, ela não vai cumprir a sua função de transformar a sociedade. E lá na meta 19, ela diz o seguinte: assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada aos critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no ambiente das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, olha só, consegue entender como que toda legislação ou que a gestão escolar ela está pautada toda em regras, está pautada toda em uma legislação? Então você, gestor, não precisa se preocupar, mas eu quero ser gestor, mas eu não entendo nada de lei, né? Eu não tenho dificuldade. Será que eu vou saber fazer isso? Por isso que é importante estudar, né? Buscar o conhecimento, ler sobre o assunto. Se você quer ser gestor, então você precisa ler sobre o tema, estar por dentro das questões legais. Então, o direito educacional para o gestor é o seu aliado, não é o seu inimigo. Então, a legislação ela não está para prejudicar o trabalho do gestor, muito pelo contrário. Então, o gestor, a partir do momento que ele tem como base a legislação vigente no que tange às questões educacionais, o seu trabalho de gestor vai ser muito mais fácil, mais claro, vai ser mais eficiente. Então, não veja isso como seu inimigo, muito pelo contrário. E claro que dentro de todos esses planejamentos, desde lá a Constituição Federal de 1988, a LDB 9.394/96, o Plano Nacional de Educação, que iniciou em 2014 e vai até 2024, respaldado, o regimento da escola também precisa ser construído dentro desse contexto coletivo, participativo, ouvindo todos os setores, porque se a comunidade precisa da escola para transformar aquela realidade, aquela situação, aquela cidade, aquele estado, então a escola precisa estar pautada de uma forma que todos tenham a possibilidade de melhorar. A escola ela tem essa função, e digo mais,
ela tem essa obrigação de transformar uma sociedade para melhor, para facilitar a vida das pessoas. E como o gestor vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso baseado em toda uma legislação vigente. Então, o regimento da escola, a construção do regimento da escola precisa estar dentro dessas normas. Depois nós vamos estudar sobre o projeto político-pedagógico, mas o regimento precisa estar em sintonia com esse documento. O regimento da escola precisa estar em sintonia com a LDB, com a Constituição Federal, com os decretos, com a legislação municipal, estadual. Precisa estar em sintonia. Quando vocês forem trabalhar numa escola, ou quando vocês forem fazer estágio em uma escola, é importante saber o regimento da escola, saber as regras da escola. Cada escola vai ter um regimento. O regimento não é um Ctrl+C, Ctrl+V, que as escolas todas têm o mesmo. Por quê? Devido às particularidades. E se o gestor vê ou sentir que há necessidade de atualizar o regimento escolar, que assim seja feito com participação às instâncias colegiadas, né? Então, eu não vou pegar o regimento escolar e transformar ele da forma que me convém. Muito pelo contrário, a ideia não é essa, né? Então, eu preciso ter esse respaldo legal dentro dessa construção, dentro desse processo educacional. Conseguiram entender a importância dos documentos? Então, para finalizar a aula de hoje, a unidade de hoje, eu procurei trazer, dentro desse contexto educacional, a legislação voltada para o gestor. Claro que ele precisa pesquisar e ver outras possibilidades, mas e também nem daria na unidade 2 falar sobre todas as leis, lei por lei, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, devido à sua extensão. Então, foi feito um recorte naquilo que tange as questões da gestão escolar democrática. Isso é importante, isso é relevante dentro do contexto. Eu fico por aqui e, claro, aproveitando esse momento para fazer uma reflexão sobre as questões legais da legislação escolar, do direito educacional como um todo. Até mais!